Livro Avisos Espirituais por Dom Francisco de Campos Barreto, Bispo de Campinas. Capítulo 19. Tentação, provação. A tentação, sabem todos, não é o pecado, mas inegavelmente é o caminho para ele, quando as almas em tempo a não combatem. Daí se conclui o dever que todos têm de fugir à tentação, para não caírem na inimizade de Deus. Entretanto, por causa da simples tentação, muitas pessoas perdem a calma, agitam-se e sofrem como se caíssem no pecado. É o que vemos nas tentações de Santo Afonso, que dizia: "Eu tenho 88 anos e sinto em mim o fogo da juventude." Eram tão violentos os assaltos que ele sofria, que por entre gemidos, batendo o pé no solo, exclamava: "Meu Jesus, fazei que eu morra antes que eu vos ofenda. Ó Maria, se vós não vierdes em meu auxílio, eu me tornarei mais criminoso que Judas." Em outra ocasião dizia: "Vou a Jesus e ele me repele. Recorro a Maria e ela não me ouve." Assim caminhava à plena luz da fé, apesar de Nosso Senhor o ter privado de todos os favores sensíveis, como ele dizia. No altar não sentia devoção nenhuma. A minha oração era árida. Procurava Deus e não o encontrava, devendo continuamente remar contra a maré. Embora tenhamos a alma toda atribulada pela tentação, devemos agir sempre com a vontade calma e serena. Dessa vontade bem iluminada pela fé, nascerá a confiança que nos fará esperarmos mesmo contra toda esperança. E se com amor e confiança na bondade divina aceitarmos as penas que nos tocarem na vida, podemos sem receio procurar o bom Jesus, certos de que, como um guarda sempre atento e vigilante, o encontraremos no fundo de nossos corações. Santa Catarina de Siena foi um dia assaltada por tremenda tentação impura, que dia e noite não a deixava, apesar de suas orações, penitências e trabalhos. Enfim, ao cabo de uma luta terrível de 2 meses, o Divino Salvador, livrando-a da tentação, lhe apareceu. "Ó Senhor", disse ela, tremendo ainda, "onde vos acháveis durante essa tempestade?" "No teu coração, minha filha, gozando do prazer de te ver assim combater por mim", respondeu Nosso Senhor. Essas tribulações, verdadeira tentação das almas avançadas, são antes provações que Deus manda para as humilhar e as purificar. Essas provações em geral recaem sobre a pureza, a fé, a esperança, e às vezes chega-se a faltas exteriores e aparentes, nas quais a alma pensa ter consentido, ficando entretanto muito longe do pecado. Essas tentações que tanto apavoram as almas piedosas, segundo o Beato Suso, de certo modo dão às pessoas que as padecem e lhes resistem a prerrogativa de mártires. Na verdade, os servidores de Deus preferiam dar, de um só golpe, sua vida por Jesus Cristo, do que sofrer interiormente estas tribulações tão penosas durante meses e anos. Nessas circunstâncias é preciso recorrer ao diretor, que para isso tem luzes especiais, porque a alma assim agitada e com o entendimento obscurecido torna-se incapaz de julgar convenientemente o que nela se passa. Almas sofredoras, suportai, pois, humildemente todos os assaltos do inimigo, que será repelido pelo vosso natural bom espírito. Guardai-vos de vos perturbar ou de examinar com inquietação de onde eles provêm, porque isso seria uma inútil curiosidade capaz de vos causar maiores tentações. Haja muita humildade nessa situação, porque o demônio só será forte contra nós, se contar com a nossa inquietação, que pode ser produzida pelo nosso amor próprio, pretensioso talvez de muito adiantamento na virtude, quando na realidade sofremos essas provações, como castigo de nossos antigos pecados de orgulho. A alma que conscientemente se exercita na perfeição cristã sempre bendiz a Deus, que lhe permite essas penas e tribulações,
porque conhecendo os segredos da santidade, as doçuras do Tabor, prefere as agonias do jardim das oliveiras. Venham as provações da justiça ou da misericórdia de Deus, serão sempre adoráveis, amáveis e benéficas para as almas, que se julgam felizes na companhia de Jesus crucificado pelo nosso amor. Por isso, bastante razão tem Santa Teresa quando diz: humilhemo-nos, renunciemos generosamente a toda alegria, como bravos soldados, que à sua custa querem servir a seu príncipe. Não tenhamos outro desejo que o de ajudar nosso Senhor Jesus Cristo a levar sua cruz, e sem pretender dele outra recompensa, além da que nos foi prometida no seu reino eterno. Reconhecendo que bem merecemos essas penas, e sabendo suportá-las com os olhos na cruz do Divino Mestre, e com a confiança nos conselhos do diretor, nada temamos, porque como Madalena, acharemos de novo nosso Jesus querido, que há de nos falar principalmente em fervorosas comunhões. Essas alternativas de consolações e desolações que encontramos em certas almas, certamente lhes são úteis e mesmo necessárias, porque nessa luta chegarão a vencer suas paixões e a extirpar seus defeitos, para, crescendo nas virtudes cristãs, chegarem depois à perfeição desejada na união com o mesmo Deus. Capítulo 20. Brandura nas tribulações do Espírito. O Divino Salvador, penetrando numa alma, para se fazer dela conhecido e amado, comunica-lhe em geral um gozo sensível. Depois de entrar na posse desse novo amor, para arrancar a alma da grosseria dos sentidos e purificá-la, muitas vezes privando-a de certas consolações, procura unir-se a ela de um modo excelente e mais íntimo. Para que essa purificação seja completa, aparecem várias penas e sofrimentos acompanhados de revoltas interiores, de agonias e outras tentações, que certamente crucificarão o amor próprio, que é o principal obstáculo à perfeição desejada. Considerando essa situação que é frequente na vida piedosa, pode-se concluir que, embora uma alma não se proste sob o peso de suas cruzes, entretanto muitas vezes sente-se dominada por certo desânimo, que lhe roubando a calma, a deixa irritada consigo mesma, e o que é pior, com o próximo também. Para vencer uma tal situação, não se esqueça que a imaginação, campo favorito para essas perturbações, é muito diferente da vontade. Atendei um pouco. Que é que pensais do que se passa no coração de uma mulher bem mundana durante um sermão edificante? Passam-lhe no espírito e na imaginação sem bons pensamentos, enquanto que sua vontade se fixa sempre em objeto de sua má paixão. Ela ficou mais santa por isso? Não. E o que é que pensais de uma alma piedosa que nas mesmas circunstâncias sentisse sem maus pensamentos, enquanto que sua vontade estivesse fixa no sermão ouvido e nos seus belos ensinamentos? Teria essa boa alma ficado pior por tantos maus pensamentos? Absolutamente não. Pelo contrário, desprezando tais pensamentos, ela adquiriu méritos pela atenção que procurou dar à palavra de Deus. É que o pecado nasce na vontade e não na imaginação, pela qual podem passar muitas coisas que não queremos, e porque não as queremos, não são nossas, não são pecados de que nos tornemos culpados. Pois se assim é, por que essa irritação nas tribulações e essa aflição diante dos escrúpulos e das tentações? Que se há de fazer para impedir que um tal estado de alma nos tire a calma, abale a nossa piedade e diminua os nossos merecimentos? Considerando em primeiro lugar essa penosa situação como permitida por Deus, a aceitaremos como portadora de bem-aventuradas cruzes, ricas de graças celestes. Em segundo lugar, não consentindo nas tentações e não alimentando com lamúrias as aflições do espírito, as não combateremos com esforço e violência, porque então mais nos perseguirão até um provável desânimo na luta pela perfeição a que aspiramos.
deixemos cair em essas impressões, desprezemos essas tentações e, pensando na paixão e morte de Jesus, recorramos com firme confiança à caridade de Deus, que a ninguém desampara. Não nos esqueçamos de que, em geral, essa perturbação só atinge a parte inferior da nossa natureza, servida pelos nossos sentidos, enquanto a parte superior da nossa alma, com a assistência divina, deve permanecer tranquila e pacífica no meio das maiores tempestades da vida. Por isso, a nossa verdadeira conduta deve ser a do espírito calmo e obediente, firmado na santa humildade, para podermos amparar a virtude tentada, que em toda a sua simplicidade há de sair vencedora dos seus inimigos. Receber a tentação com agitações e revoltas é sinal quase sempre de um amor próprio, que embaraça a perfeita aquisição da virtude combatida. Aqui vem muito a propósito o que diz a imitação. Quando o homem de boa vontade é atribulado, tentado ou combatido de maus pensamentos, compreende então quanto Deus lhe é necessário e percebe que sem ele nada de bom pode. Somente então, acrossado das misérias que sofre, se entristece, geme e ora. Assim é que ele causa tédio à vida e suspira pela morte, para que possa desligar-se do corpo e unir-se a Jesus Cristo. Sim, a alma atribulada sobretudo precisa de rezar, porque pela oração levantará seu vôo até o céu, oferecendo a Deus suas pobres penas, suas amarguras, misturadas com o desejo ardente de só querer e só amar a nosso Senhor Jesus Cristo. A um religioso que queria abandonar o convento, sob o pretexto de achar trabalhosa e difícil a vida na comunidade, enquanto um dia lhe mostrava suas chagas vivas, disse Jesus: quando o pão te parecer duro, molha-o neste sangue que se tornará muito suave. De fato, confiando na bondade de nosso Senhor, o religioso com gosto e perseverança abraçou a vida regular e fez grandes penitências até a morte. Vemos nesse exemplo como, para suportarmos as provações e vencermos as dificuldades da vida espiritual, devemos sobretudo pensar nos trabalhos de Jesus como Santo Agostinho, e assim rezar: escrevei, Senhor, vossas chagas no meu coração com o vosso precioso sangue, para que, lendo nelas vosso amor, por vós despreze todo o amor. Lendo nelas vossos trabalhos, por vós sofra quaisquer trabalhos. Na verdade, um grande meio para proveitosamente suportarmos as nossas penas consiste em aceitarmos com resignação tudo que o bom Deus permite que nos suceda na vida. Lamentar a própria sorte, invejar a vida do próximo só conhecida no seu exterior, mendigar consolações entre as criaturas e querer desvencilhar-se das próprias cruzes, são recursos que, afastando de Deus a alma aflita, impedem a graça de nela operar os prodígios do amor divino. Almas queridas, tantas vezes agitadas pelo vendaval das tribulações interiores, com calma e confiantes, sofrei essas penas do Espírito, lembrando que bem-aventurado é o homem que padece com paciência as tentações, porque quando estiver provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Capítulo 21. A paz da alma. Embora em páginas anteriores tenhamos deixado bem clara a orientação que devem seguir certas almas em penosa provação, para maior esclarecimento e segurança, vamos aqui em vários números recapitular o que acima ficou dito, acrescentando novas normas e apontando outras circunstâncias das quais urge saírem em benefício próprio. Comecemos. Para esclarecimento do nosso assunto, convém distinguir bem o estado de alma do estado de consciência, pois, com a permissão de Deus, uma alma pode padecer grandes tentações, sem que, entretanto, isto influa na consciência, que em tais condições
permanecerá pura e sem responsabilidade em face do que muitas vezes parece pecado, pois este só entra na consciência e a responsabiliza quando é cometido com conhecimento claro e evidente vontade. Fique bem claro que a paz da alma é necessária para o seu progresso na virtude, uma vez que uma alma agitada não está em estado propício a corresponder às luzes de Nosso Senhor. Excetuam-se, porém, as almas vítimas, escolhidas para caminhos extraordinários, que, mostrando-se agitadas mesmo pelo espírito mau e sofrendo de mil modos, parecem viver em contradição com as nobres aspirações de uma vocação sublime. Estas vítimas aparentemente parecem viver como em mar revolto. Entretanto, um bom diretor, descobrindo a excelência de tais almas, as ampara e as dirige para a sua maior perfeição e glória de Deus. Tais almas com vocação para vítimas são exceções. E como na verdade não parece ser grande o número das almas vítimas e extraordinárias, conclui-se naturalmente a necessidade de certas pessoas, muito sentimentais e desejosas de santificação, não se deixarem iludir por umas tantas manifestações que venham a sentir na sua vida religiosa. Neste assunto, princípio de sabedoria e garantia de não ser induzido em erro é não desejar uma alma trilhar a difícil estrada das almas vítimas e extraordinárias, pois só entra neste caminho quem para tanto recebe especial vocação de Deus. Conhecendo por longa prática e observação este assunto, declaro aqui que é mais comum do que se pensa a ilusão em certas almas, que se julgam chamadas à santificação por caminhos extraordinários, e isso em prejuízo próprio, pois arriscam a não chegarem a perfeição alguma. Daí a necessidade de um diretor espiritual esclarecido e prudente, para com conhecimento da situação, mostrar à alma a vontade de Deus e o caminho que ela há de seguir no trabalho de sua perfeição religiosa. Quando uma pessoa quer ser verdadeiramente fiel às inspirações de sua piedade, não se apega à sua vontade. Antes, tudo faz para seguir a palavra de seu diretor, que, garantindo-lhe uma boa consciência, lhe dará a paz da alma, removendo os importunos fantasmas da imaginação, bem como toda a sugestão do amor próprio. Muitas vezes encontra-se pessoas interiormente agitadas por dúvidas, escrúpulos, contradições, sensações e aspirações que tanto as fazem sofrer. Parecem verdadeiras vítimas. Cuidado, muito cuidado com tais pessoas, em geral incapazes de se vencer para obedecer, pois se precisam da assistência caridosa do diretor espiritual, bem pode ser que mais precisem de um bom médico e especialista, ao qual revelarão todas as circunstâncias de seus sofrimentos. Em um regime novo, procurem retomar o governo do seu eu, como condição de cura, pois um tal estado de alma muitas vezes se deve atribuir a certas perturbações internas, que, refletindo-se na imaginação, de vários modos a fazem sofrer, tirando-lhes mesmo o domínio de si próprio. Daí impertinentes escrúpulos e tormentos, que parecem sem fim a infelicitarem certas almas. Por isso estudemos os perigos e as dificuldades que a imaginação lhe oferece, esclarecendo-a para que retome sua calma e dê sossego à sua consciência, muitas vezes atormentadas por vãos escrúpulos. Convença-se que o trabalho da imaginação, faculdade sensitiva, que muitas vezes funciona à revelia de nossa vontade, vai por conta do inconsciente, pelo que não somos responsáveis por tudo o que nela se passa, como em um cinema, a que não queremos assistir. Por isso, sem nosso consentimento, em plena consciência, uma simples sugestão na imaginação não é pecado, ainda que ela nos trouxesse alguma deleitação condenável. No mesmo ponto de vista, a auxiliar poderosa da imaginação é a memória, que lhe oferece elementos para suas fantasias, com recordações indesejáveis e, portanto, também sem responsabilidade para uma alma timorata e que aspira à virtude.
A imaginação e a memória são faculdades sensitivas e que muito diferem do consentir, que está na vontade, faculdade espiritual. Portanto, sentir somente uma fantasia ou lembrar-se de uma coisa má que se detesta, sendo coisa muito diferente do consentir, nunca é pecado. Por isso, sentir uma inclinação má, ainda que nos apavore, nunca será pecado, uma vez que não a sentimos com o prazer de uma vontade perfeita. Eis porque o pensamento mau ou a má sensação, embora devam ser combatidos, nunca devem tirar a calma de uma pessoa piedosa e sempre inclinada a só querer o que Deus quer. Nota-se comumente que uma pessoa escrupulosa, caindo em si ao sentir uma má sugestão, quer logo pesar a gravidade do pensamento e medir a extensão do consentimento. É um mal a combater essa ânsia de ver se foi grave ou não o pensamento e se nele consentiu ou não. Essa ansiedade de alma já de si mostra não ter havido pecado, pois este, quando vem, logo se conhece, porque sua hediondez clara se impõe à responsabilidade individual pela consciência do mal feito. Às vezes, depois de uma má sugestão, fica-se triste e perde-se a paciência. Essa tristeza nas pessoas piedosas é sinal de aborrecer o pecado. Portanto, não há motivo de agitação ou irritação, que pode levar uma alma ao desânimo. Lembre-se de que tais fantasias ou sugestões más não passam de mera tentação. Por isso, irritar-se contra elas significa que tal pessoa não quer nem a tentação, o que é uma estulta pretensão, visto como o próprio Jesus também foi tentado. Pretender não ser tentado é querer demais. Por isso, irritar-se, entristecer-se, abater-se por causa de pensamentos importunos é o mesmo que livrar-se de uma tentação para cair em outra pior. O domínio do amor próprio que aumentará a desolação da alma. Podemos não querer o pecado, e com a graça de Deus, chegando a uma certa perfeição, podemos até evitar o pecado venial deliberado. Nunca, porém, devemos pretender não padecer tentação ou má sugestão, o que muitas vezes não depende de nós. Sendo assim, quando insistentemente aparecer em nossa cabeça quadros ou lembranças desagradáveis que não queremos, não nos irritemos por isso. Tomemo-los como a consequência natural de alguma circunstância presente, ou como nascidos do espírito distraído, ou de uma fraqueza de servos ou de escrúpulos, ou de uma tentação permitida por Deus. E neste último caso, para nosso proveito espiritual, como se lê no Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Meu filho, pois que tu vens para servir a Deus, prepara a tua alma para a tentação. Do que acabamos de ver, a várias fontes podemos atribuir certas fantasias que chegam a perturbar uma consciência delicada. Uma vez que a tentação ou tais fantasias não procuradas nos assustam e se refletindo as detestamos qualquer que seja a sua origem, abstenhamo-nos de discuti-las, evitando mesmo saber se lhe demos ou não consentimento. Se o pecado só existe com o nosso consentimento, e se logo ao refletirmos que estamos sendo vítimas de uma sugestão má repelimos, não pode haver pecado algum, ainda que ela seja demorada. Só haverá pecado, portanto, se após a nossa reflexão e o conhecimento do que em nós se passa, quisermos claramente a sugestão, o pensamento ou a inclinação má. Como a tentação pode ser às vezes uma provação permitida por Deus, tiremos dela algum lucro em nosso favor. Espantemos o inimigo com um ato de humildade, dizendo a Jesus crucificado que não queremos aquelas coisas que o entristecem. Entretanto, como provação merecida pelo nosso orgulho ou pelos pecados passados, estamos dispostos a aceitar a humilhação e o sofrimento que tais ideias nos causam. Assim, humildes, mas confiantes na graça de Deus, que a ninguém desampara, lembrando-nos de que a tentação nunca é mais poderosa que a nossa vontade, nem mais forte que a graça, embora ela persista, calmamente continuemos os nossos trabalhos.
E como falar da confissão a essas almas piedosas e sofredoras? Essas boas almas devem saber que no confessionário só se é obrigado a contar os pecados mortais lembrados. Para a sua tranquilidade, saiba-se que mesmo os pecados graves esquecidos, mas lembrados após a confissão, ainda que se devam contar na próxima confissão, já foram indiretamente perdoados. Por isso o penitente pode ir sossegadamente à sua comunhão. Não havendo obrigação de se contar na confissão o pecado venial, que de vários modos pode ser perdoado, entretanto, por humildade convém seja o mesmo confessado, com os requisitos exigidos pelo sacramento. A propósito, lembramos aqui a necessidade de combater o defeito de certas almas piedosas em face de suas faltas comuns. Tais pessoas que em geral só cometem imperfeições ou faltas leves, por ignorância ou por escrúpulo, vivem a pensar que nelas tudo é pecado grave. Daí seu grande e contínuo tormento de consciência e a necessidade que sentem de, se possível fosse, levarem em suas bolsas o diretor para frequentes consultas. Uma pessoa que comunga assiduamente, embora possa cair muitas vezes em faltas veniais, não precisa correr todos os dias ao confessionário, o que se torna moléstico para si e para o confessor. Tratando-se de uma alma piedosa, cheia de boa vontade e que habitualmente não quer o pecado, é preciso sair desse estado de agitação e desprezar qualquer dúvida de consciência, resolvendo sempre a questão em próprio favor. Duvida se confessou tal falta? Não se confesse. Duvida se consentiu em tal pensamento? Conclua pelo não consentimento, etc. Insistindo nessa prática, a alma entrará no caminho da paz interior. Ser boa serva de Deus de São Francisco de Sales não é viver consolada sempre na doçura e sem aversão nem repugnância para o bem, porque se assim fosse, nem Santa Paula, nem Santa Ângela, nem Santa Catarina de Sena teriam servido bem a Deus. Ser servo de Deus é ser caridoso para com o próximo, conservar na parte superior do espírito a vontade, a inviolável resolução de cumprir a vontade de Deus, de cultivar uma verdadeira humildade e simplicidade para se entregar a Deus, levantar-se tantas vezes quantas forem as quedas, fortalecer-se em suas abnegações e suportar tranquilamente o próximo em suas imperfeições. Se bem que com as explicações acima tenhamos a intenção de dar às almas normas para sua própria direção, não queremos, entretanto, se pense que pretendemos pregar a completa abstenção de um prudente e zeloso diretor espiritual. Em capítulo especial deste livro, já encarecemos o extraordinário ofício e o grande bem que pode fazer o sacerdote de espírito reto e esclarecido, que com mansidão e zelo dirige a alma no caminho da paz e da própria salvação. Não é, pois, sem razão que, em piedosa revelação, o diretor é chamado com o expressivo nome de luz verdadeira. Como todo ato de obediência constitui um progresso na virtude, mais um passo para a paz interior da alma e mais uma flor mimosa que ornará sua coroa no céu, é preciso que o penitente, convencendo-se que o diretor o conhece mais do que ele mesmo se conhece, sem nenhum receio, obedeça aos seus ensinamentos, descarregando sobre ele toda a sua responsabilidade. Só então haverá verdadeira e completa paz na alma, que assim se dispõe para sua maior perfeição espiritual.